Boa noite a todos. Saúdo os amados irmãos, irmãos visitantes e visitantes que nos visitam nesta noite. Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, o Senhor mais uma vez tem nos agraciado com mais uma noite maravilhosa, o qual também é o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Estamos aqui para cultuar o nosso Deus em espírito e verdade, neste culto de missões que está iniciando no mês de dezembro, né? Hoje é 3 de dezembro, é o primeiro domingo do mês, e nós cultuamos ao Senhor com o culto de missões, certo? Então, desde já agradeço pela presença de todos que puderam comparecer na casa do Senhor nesta noite, para juntos louvarmos ao nosso Deus em espírito e em verdade. Somos igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para isso, nesse momento, para honrá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo de todo o nosso coração. Amém? Vamos fazer uma oração inicial, pedindo direção do nosso Deus, através do seu Santo Espírito, para esse trabalho. Oremos. Pai Celestial, Pai bendito, Pai eterno, ó Deus Todo-Poderoso, em nome santo de Jesus, Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor, pelo Senhor ter nos agraciado, Senhor Deus, com essa oportunidade maravilhosa, Senhor Deus, de poder chegar em Tua casa nesta noite, para lhe adorar, Senhor Deus, para lhe cultuar em espírito e em verdade, Senhor Deus. E também, Senhor Deus, para estarmos em comunhão, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós juntos aqui em Tua casa, Senhor. Ó Deus, pedimos a direção, Senhor, do Teu Santo Espírito, para esse trabalho, Senhor Deus, que já iniciou culto de missões, Senhor. Abençoa também, ó Deus, aos demais irmãos e famílias que ainda estão chegando em Tua casa. Te peço também, Senhor, venha estar protegendo e guardando os amados irmãos, que possam chegar em paz aqui em Tua casa, para também juntos adorarmos ao Senhor. Recebe também, ó Deus, a nossa adoração nesta noite como aroma suave diante do Teu trono, Senhor. Como forma de gratidão que nós iremos nesta noite louvar o Senhor de todo o nosso coração, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor Pai. Por tudo que ainda há de fazer, Senhor Deus, em nossas vidas, porque o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor é o nosso melhor amigo. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus da nossa salvação. Ó Pai, em nome santo de Jesus, Senhor, é que nós te agradecemos por tudo. Amém. Vamos agora entoar um cântico, um hino do nosso cantor cristão. O hino é os 443, Eis os milhões. 443. Vamos cantar ao Senhor bem forte esse hino, louvando o Senhor de todo o nosso coração. Salvar.
peço que todos possam ficar em pé. Vamos adorar o Senhor com mais um cântico ao nosso Deus, até que Ele venha. Adore ao Senhor em espírito e verdade. Você estará na presença do nosso Deus em sua casa. Então abra o seu coração a Ele nesta noite. Eleve teus pensamentos aos céus e o adore de todo o coração.
Agora, amados irmãos, continuamos, vamos fazer a nossa leitura bíblica. Abram suas Bíblias para o Evangelho de São Lucas, o capítulo é o 10. Iremos ler 2 versículos, o versículo 1 e o versículo 2. Eu irei ler o versículo 1 e a igreja irá ler o versículo 2, certo? Lucas capítulo 10, versículo de 1 a 2. Amém? Vou começar a leitura, o primeiro versículo, e após aí a igreja ler o segundo versículo, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Igreja, amém. Agora eu quero chamar aqui o nosso irmão Ademar, que irá fazer uma oração em agradecimento à palavra do nosso Deus que foi dita. Boa noite, amada igreja. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano e eterno Pai, obrigado, meu Pai, pela porção da tua palavra, Pai. Também, Pai, envia trabalhadores para trabalhar na tua seara, Pai, porque o Senhor sabe as necessidades que tem, Pai. E também incentiva cada um de nós, nos nossos corações, a praticar esse ID, que é levar a tua palavra àqueles ainda que não te conhecem verdadeiramente, Pai. E também, Pai, obrigado pelos visitantes que aqui hoje estão, Pai. Os que já são crentes e aqueles ainda que não são, Pai, toque principalmente no coração desses, Pai. Que a sua semente que hoje será implantada venha frutificar e esses também venham entregar sua vida a Cristo, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Também pelo nosso pastor, pelo esse ministério e pelo nosso irmão hoje que está na direção, o diácono Ivon, Pai. Abençoa ele e sua família e direciona cada dia mais nos teus caminhos santos. É em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, irmão Ademar. Podemos assentar, amada igreja. Agora temos um momento missionário. Quero convidar aqui a irmã Eliane, que vai dar suas considerações sobre esse momento missionário. Boa noite aos irmãos. Boa noite. Esse é o nosso momento missionário que nós temos aqui no culto de missões. E nós temos hoje para apresentar para a igreja o pastor Edgar Alvarez. Nós já estivemos falando dele aqui no mês de setembro, né, sobre o trabalho que ele faz com os venezuelanos. Esses aí são a família dele, voltando lá, irmão, a família do pastor e seus filhos. Eles moram em Roraima, como já foi dito em setembro para os irmãos. E assim ele tem um ministério, né, lá em Roraima, na igreja batista onde ele congrega. Essa é a igreja que o pastor congrega lá, né? E assim ele faz um trabalho específico com os venezuelanos, né, pregando a palavra de Deus, né, para os venezuelanos, os migrantes. Trabalha mais com os migrantes, não com os imigrantes, mas os migrantes, os que realmente saíram da Venezuela e estão fazendo residência aqui no Brasil, né, especificamente em Roraima. E ele tem esse trabalho de evangelismo, especificamente com os próprios venezuelanos. E ele sobrevive, irmãos, de oferta. Ele ainda não tem um emprego fixo, ele e a sua família. E a igreja lá também cede a própria espaço da igreja para fazer esse trabalho que ele faz com os venezuelanos lá, chamado de Ministério Buen Refúgio. Esse é o nome do ministério que ele faz com as pessoas lá próximo à igreja, né? Os venezuelanos, que eles falam, não deixam de pregar
para as outras pessoas, mas o trabalho específico dele é com os venezuelanos, né? E o pastor está entrando em contato com ele para que ano que vem ele possa vir aqui e especificar melhor o seu trabalho, né? Para nós conhecermos. Durante esse ano nós apresentamos aqui o irmão Sebastião do Castanho, o missionário Anderson e o pastor Alvarez, né? E então a igreja precisa não só contribuir, como nós já estamos contribuindo com a Missão Brasileira Batista da Fé, né, para os missionários, né, que estão no campo, mas a igreja precisa adotar um missionário, né? E aqui nós temos apresentado esses irmãos que fazem trabalho de evangelismo. Nós sabemos que não é fácil, e eles precisam, né, de ofertas para que eles possam ter as suas necessidades supridas, tanto dele mesmo, quanto do próprio trabalho que eles fazem, né? Muitas das vezes o obreiro ele precisa tirar do seu próprio bolso, né? E a igreja ela tem que apoiar esse trabalho para fazer missões, para ajudar os que estão no campo, né? E só há 3 maneiras de nós ajudarmos: orando, indo ou contribuindo. E aqui a igreja, a gente apresenta para que a igreja possa já estar pensando em qual missionário nós devemos adotar. São muitos, irmãos, são muitos, mas nós estamos trazendo aqui especificamente 3. Irmão Anderson, no Pará, irmão Sebastião, no Careiro Castanho, e o pastor Alvarez, em Boa Vista, né, em Roraima. E assim fica para a igreja estar orando por esse trabalho do pastor Alvarez. Ainda tem mais alguma coisa que eu não falei, irmão? Voltando um instantinho. Volta lá atrás. Aqui, é um estudo de capacitação. Eu só esqueci de perguntar do pastor se esse casal aí, se eles são venezuelanos ou eles são brasileiros, o qual ele está dando estudo para ajudar ele no ministério, né, para os venezuelanos lá. E ali é o culto na igreja, onde ele congrega, o culto à noite, né, irmão, pode passar. E aqui é o pedido de oração dele. São vários, mas ele especificou esses aí, o qual ele precisa, né? E como já foi dito, ele vive de ofertas, ainda não tem um emprego fixo. E esses são um dos motivos o qual nós precisamos orar ou contribuir, fazer algo. Se nós não podemos ir, nós podemos orar e contribuir. Amém, igreja? Amém. Sendo assim, passo a palavra para o irmão. Ele vai dar continuidade. Bem, irmãos, tem ouvido aí, né, a respeito do como é importante, né, fazer missões, né? Como foi dito, né? Precisamos estar orando, contribuindo, se nós não pudermos ir, mas pelo menos esses 2 precisamos fazer algo para ajudar esses missionários que estão no campo trabalhando, pregando o Evangelho de Cristo, ganhando almas para Cristo. E através das nossas ofertas que a igreja entrega, né, na casa do Senhor, nós podemos ajudar. E um trabalho feito conforme a vontade de Deus, o Senhor não deixa faltar. Amém? Então agora vamos ao momento de oração intercessória. Temos aqui 3 situações pelos missionários que estão no campo, né? Sustento do missionário e por conversões de almas. Eu vou chamar aqui à frente o nosso irmão Alaf, que vai fazer essa oração intercessória por esses 3 pedidos aqui, pelos missionários, sustento do missionário por conversões de almas. Boa noite, amada igreja. Graça e paz a todos, amém? Convido aos amados que puderam se colocar em pé para junto nós orarmos. Foi dada a nós aí essa responsabilidade através dos comunicados, né, da importância dos missionários que estão aí no campo. Então vamos levar os nossos pensamentos ao nosso Deus e vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por esse culto que está sendo realizado, culto de missões, meu Pai, onde visa, Senhor, missões. Sabemos que missões, Pai, vindo de Ti, Senhor, parte do Teu coração. É uma responsabilidade, Senhor, da amada igreja, anunciar, Pai, os missionários que estão no campo afora, para junto nós orarmos,
para juntos, Senhor, nós ajudarmos, para juntos, Senhor, nós contribuir com cada um deles, Senhor. Eu quero lembrar, Senhor, do missionário Andes, que está lá em Belém, que o Senhor possa estar ajudando, Senhor, teu servo nas suas necessidades, não só, Senhor, financeiras, mas também sabemos, Deus, que quando o missionário sai, Deus, para um outro local, fica até difícil, Deus, de conseguir ali aquele amigo, aquele irmão, Senhor, onde ele possa, Deus, conversar, dialogar, até mesmo pedir conselhos, Senhor. Então nós oramos para que o Senhor também possa enviar irmãos, Senhor, para ajudar esses missionários, até mesmo para aconselhar eles, Senhor. Então nós pedimos que o Senhor possa estar abençoando cada um deles, que o Senhor possa estar levantando pessoas para contribuir com eles, para que o teu trabalho, Senhor, a tua palavra possa ser desenvolvida para cada um deles, Senhor. E que assim, Senhor, possam se converter almas, famílias, Senhor, venham ser restauradas e cada um, Senhor, chegue ao pleno conhecimento do teu verdadeiro evangelho, que é Jesus Cristo crucificado na cruz. Assim eu oro, Senhor, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Os amados, poderem se sentar. Muito obrigado. Obrigado, irmão Aleph. E continuando, vamos adorar o nosso Deus com mais um cântico. Eis-me aqui. Eis-me aqui é o cântico que nós iremos adorar o Senhor. Adore ao Senhor, irmãos. Não perca essa oportunidade nesta noite. Abra o teu coração, te falo mais uma vez isso. Adore o nosso Deus Todo-Poderoso, que esse Deus te deu a salvação eterna. Jamais ninguém tira de você. Para o teu querer em me realizar.
Mas vamos orar por essa oferta que foi colhida, né, de missões. E após a oração nós iremos cantar o cântico A Colheita, tá? Eu não vi aqui, eu passei, tá? Perdão. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, ó Deus, pelas ofertas que foram colhidas esta noite em Tua casa, Senhor. Somos sabedores, Senhor Deus, que são para a obra e mantimento, Senhor Deus, dos missionários que estão no campo, Senhor, trabalhando, Senhor Deus, em prol, Senhor Deus, do Teu reino, Senhor Deus. Almas precisam ser salvas, precisam ser alcançadas, Senhor Deus, pelo Evangelho da salvação. E eles estão em prol disso, Senhor Deus, de pregar a Tua palavra para que as pessoas possam se converter, Senhor Deus, reconhecendo Jesus como o Salvador de suas vidas. E que nós possamos continuar, Senhor Deus, contribuindo, Senhor Deus, para a Tua obra, Pai. Em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Amém. Agora peço que todos possam ficar em pé. Vamos cantar agora o cântico A Colheita. Vamos cantar esse cântico ao nosso Deus. Aí, se você quiser contribuir, temos o Pix aí, tá? Se você não tem ainda, tá? Assim, em espécie, mas o Pix está aí na tela, tá? Oferta A Colheita. Já podemos ver
Ok, agora bem tudo certinho, né? Play, sentar, obrigado. Bem, agora a gente vai fazer mais uma leitura, tá? Mas podem ficar sentados mesmo, tá? Vou fazer mais uma leitura no livro de Marcos, capítulo 16. Vamos ler 2 versículos. O versículo 14 ao 16. Marcos 16. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 16. Eu vou ler o primeiro versículo e a igreja lê o segundo. Eu vou ler os pares, a igreja lê os ímpares, tá bom? É somente um ímpar que tem. Vamos lá. Vou começar a leitura. Marcos 16, versículo 14 diz: Finalmente, apareceu Jesus aos 12, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Igreja. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Amém. Agora vamos adorar ao Senhor com mais um cântico. Sonda-me. Peço que todos mais uma vez fiquem em pé. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez com esse cântico maravilhoso. Sonda-me.
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Amém, Jesus. Podemos assentar, irmãos. Muito obrigado pela colaboração, pela reverência ao nosso Deus também. Tudo é para Ele, para o nosso Senhor. Agora eu quero passar a palavra para o nosso pastor Júlio César, que vai trazer as suas considerações e também apresentar o pregador desta noite. Jesus Cristo, louvado seja o nome do nosso Deus. Mais uma vez, pela sua graça e misericórdia, está nos concedendo, nós, como igreja do Senhor, adorá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo, seu nome. Antes de eu apresentar o pregador dessa noite, nesse culto de missões, deixo aqui me fazer o reconhecimento dos nossos irmãos, nossos amigos que nos visitam essa noite. Nós temos aqui a irmã Rízia, com a irmã Rapaz, me ajuda aí, pastor Kenny. Hilderize, Erasmo, Denis, a irmã Sarita, que é a esposa do pastor Kenny, com seu filho Benjamin. Temos também o Alessandro, visitantes das meninas, a Sofia, Soelen, Giovana, irmão Leonardo, Davi, Gael, rapaz, muita gente, né? Glória a Deus. Seu Valber, que também está nos visitando, a Adriana e a Noah, certo? Então, todos são os nossos visitantes, a maioria, o pastor Kennedy que trouxe, né? Esse pregador é bom, ele vem pregar e ainda traz visitantes. Glória a Deus. Vamos dizer para os nossos visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Também gostaria de comunicar que a nossa irmã Roberta, nos próximos 3 domingos, não vai poder estar conosco. Ela está em Codajás. Vai fazer uma missão, né, irmão Neto? Por isso que o irmão Neto está meio assim, né? Triste. Passa rápido o tempo, irmão. Isso, ela vai trazer essa aí para nós, aí vai ficar tudo bem lá de Codajás. Então, irmãos, essa é a minha consideração, tá? Eu gostaria de convidar o pastor Kennedy, que vem aqui na frente tomar o púlpito dessa igreja. E assim o pastor vai se apresentar melhor, mas eu vou falar da minha parte. O pastor Kennedy é o nosso amigo, nosso irmão, desde a Igreja Batista Jardim Celeste, né? O pastor Sidney, quando estava pregando esse ano, ele citou alguns nomes, né, que a igreja tinha, assim, eu posso dizer, né, que a igreja formou, né? Citou o pastor Kennedy, me citou Francisco, entre outros irmãos. Então, o pastor Kennedy é meu amigo, né, de bastante tempo. Pastor Kennedy também, quando estava pastoreando a Igreja Batista da Comunhão, lá em Cachoeirinha, ele nos ajudou, juntamente com a sua igreja, no nosso ministério ali em Belém do Pará. Enfim, se eu for falar aqui, não vou terminar essa noite, tá bom? Mas agradeço a presença do pastor, que Deus abençoe. Meus irmãos, boa noite. Graça e paz no Senhor Jesus, amém? Eu me sinto feliz em estar com os irmãos nesta noite, em compartilhar, em expor a palavra de Deus, nesse culto especial de missões. E é um tema muito gratificante de podermos falar, porque com certeza mexe com o nosso coração. E eu fico muito feliz em ver essa igreja. Eu creio que já está mais ou menos com uns 8 anos que eu não retornava aqui, viu? E poder rever novos irmãos, e alguns irmãos ainda das antigas, né? E poder revê-los é gratificante. E uma coisa que me chamou a atenção é que essa igreja é composta de bastante jovens, né? Então eu creio que a palavra de hoje é desafiadora para vocês, viu, jovens?
Irmãos, nós estamos servindo ao Senhor ali na Igreja Batista Compensa 2, juntamente com o pastor Hortan Freitas, que é o presidente da missão. Então nós estamos ali, servindo ao Senhor ali, e como bem disse o irmão e pastor Júlio César, nós temos uma amizade de longas datas. Então muito obrigado pelo convite. Então já foi mencionada a nossa família que está aqui, alguns amigos e irmãos que estão prestigiando e conhecendo esse trabalho aqui, do qual nós já oramos por vocês, tá bom? Feito essas considerações, vamos abrir as nossas Bíblias para Atos. Vamos ficar sentados mesmo, por favor. Os irmãos já ficaram bastante tempo em pé, então vamos ficar sentados, porém em reverência. O nosso texto proposto para esta noite é Atos capítulo 20. Nós chamamos de Atos dos Apóstolos, mas poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque grandes coisas o Espírito Santo fez nesse tempo e há muito a nos ensinar. Então nós ficamos assim a considerar Atos capítulo 20, o verso 17. Nós vamos ler até o verso 24. É a nossa proposta de nós podermos considerar alguns versos, pensando sobre 5 aspectos relacionados a missões. E com certeza esses aspectos são aspectos direcionados ou dirigidos pelo Espírito Santo, que conduz a igreja. Então, se você quer anotar, 5 aspectos do Espírito Santo relacionado a missões e à igreja. Atos 20, 17 a 24, assim está escrito: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangidos em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Verso 24: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Graças nós te damos, ó Deus, pelo privilégio que temos de nessa noite podermos, como igreja, estarmos congregados, reunidos aqui nesse local, para juntos bendizer o nome do Senhor. E também sermos edificados pela tua palavra que vai ser explanada neste momento. Por isso, Senhor, se porventura há alguém entre nós preocupado com alguma outra coisa, que porventura possam roubar a semente da tua palavra, o Senhor repreenda em nome de Jesus. Faz que com a nossa mente e o nosso coração fique cativo a tua palavra, a voz do Senhor nessa noite. Não permita, Senhor, que Satanás roube a semente, mas nos ajuda, Senhor Deus, a sermos edificados, compreender as verdades que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pensando sobre missões e sobre evangelização, muitas vezes nós temos alguns conceitos diferentes, ou muitas vezes até semelhantes,
Porque às vezes alguém fala assim: vamos ali fazer missões. Será que quando nós estamos aqui no bairro, nós estamos fazendo missões? Então há uma confusão muitas vezes, o que é evangelização e o que é missões. Será que nosso trabalho ali com as crianças é missões? É evangelização? E aí eu peguei um conceito do Dr. Ralph Winter, que ele disse a respeito do assunto: evangelismo é a igreja crescendo onde está. Missões é a igreja crescendo onde ela não está. Deixa eu dar um exemplo. Nós aqui podemos ter um ponto de pregação aqui, próximo ou no outro bairro. Nós podemos dizer que é uma extensão desta igreja local na obra do Senhor. Então, ela crescendo onde ela está, isso é evangelismo, é evangelização, é o trabalho local. Mas, por exemplo, nós não estamos lá em Belém, nós estamos aqui em Manaus. Mas nós podemos ajudar aquele trabalho a crescer? Sim ou não? Mas nós estamos aqui, como é que nós vamos fazer isso? Orando e com as nossas ofertas. Isso é missões. Então, meus irmãos, quando a igreja, ela entende que tanto distante como aqui, próximo, ela assume esse compromisso de realizar a obra do Senhor. Por isso, gostaria de direcionar uma palavra aos jovens, porque quando se fala de missões, nós como igreja precisamos ser despertados quanto a este assunto e levarmos esse assunto mais a sério, porque Deus está chamando urgentemente os jovens para serem missionários. Quando nós assumimos esse compromisso de fazer missões e nos colocarmos à disposição de fazermos missões, nós vamos entender que o nosso papel, mais do que nunca, é nos prepararmos para essa grande tarefa. Amém? E então gostaria de pensar 5 aspectos relacionados a missões e à igreja. E o primeiro aspecto, quando nós compreendemos à luz das Escrituras, que o Espírito Santo, ele direciona a igreja, é que o Espírito Santo nos reverte de uma consciência de que somos servos. Essa é a primeira verdade. E o versículo 19 diz isto: o Espírito Santo nos reverte de uma consciência de que nós somos o quê? Servos. Aprenda isso. Do pastor ao zelador, todos nós somos o quê? Servos. E como igreja que está amadurecendo e assumindo esse compromisso de fazer missões, precisa ser revertido deste entendimento de que nós somos servos. Parece ser tão simples, uma verdade que você já sabe. Porém, muitas vezes o nosso comportamento não é de servo, é de ser senhor. Porque o comportamento do Senhor qual é? É ser servido. E muitas vezes na igreja nós não assumimos esse compromisso de servos. Nós queremos ser servidos. Nós gostamos, por exemplo, quando chegamos à igreja climatizada. Nós acabamos de sair do verão, né? Então, quando nós entrávamos na igreja climatizada, uma cadeira limpinha, você logo olha ver se a irmã limpou direitinho o templo, você observou se o bebedouro está com água geladinha, se o som está ambiente, você observa muita coisa. Por quê? Porque você quer ser servido. E aqueles que se levantam ainda dizem assim: não, mas eu sou dizimista, o meu dízimo é para isso. Porque o pensamento dele é de quê? De Senhor. Está faltando servos. Está faltando servos. E vejamos que este homem do qual nós estamos falando aqui é o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária.
Sabe para onde que o apóstolo Paulo está arrumando aqui, irmãos? Está indo? Ele está indo para Jerusalém. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ser preso. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele observa que ele não quis parar em Éfeso, porque ele tinha muitos amigos em Éfeso. Se ele parasse em Éfeso, ele ia demorar muitos dias lá, e o desejo dele era chegar em Jerusalém no dia de Pentecostes. Por isso ele pulou Éfeso, foi para a cidade seguinte e mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para orientá-los, para instruí-los. E esta palavra é justamente essa instrução. Ele está dizendo assim: irmãos, observe como foi que eu me introduzi com vocês na igreja. Ele diz no versículo 19: servindo ao Senhor. De que maneira? Como é que está na sua Bíblia aí? Com humildade. Servindo com humildade. Olha essa característica, irmãos. Servir com humildade. Entendendo que ninguém é superior a ninguém. Que todos nós fomos comprados com o sangue de Jesus, na nova aliança. Que todos nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, nunca se coloque diante do seu irmão como se você fosse superior. Peça que o Espírito Santo lhe dê humildade. Peça, meus irmãos, para que o Espírito Santo lhe ajude a reconhecer que você precisa do favor de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós olhamos para nós mesmos e começamos a ver a nossa capacidade, os nossos talentos, os nossos dons. E sabe o que acontece nesse momento? O orgulho começa a reinar nos nossos corações. Está faltando o quê? Humildade. Muitas vezes, Deus não tem levantado homens e mulheres porque falta humildade. E o apóstolo Paulo diz que está servindo ao Senhor com toda humildade. E ele diz ainda mais, em lágrimas. Sabe por quê, meus irmãos, em lágrimas? Porque o trabalho e a obra do Senhor é árdua. E todas as vezes que você se levanta para servir ao Senhor, dispor o seu coração para servir ao Senhor com todo o teu entendimento, força, automaticamente vai se levantar quem? Satanás, o inimigo, os críticos. Só quer aparecer de novo. Vem as críticas. Vai dizer, muitos vão se levantar, meus irmãos, como aqueles amados irmãos Neemias e Esdras, que se levantaram para reconstruir o templo e os muros de Jerusalém. Se levantou quem lá? Os Sanbalates. Muitas vezes, meus irmãos, lamentavelmente, Satanás tem levantado dentro da igreja os Sanbalates, os críticos. E o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, meus irmãos, servindo com humildade e com lágrimas, porque muitas vezes nós vamos chorar. Eu lembro-me que quando nós estávamos na comunhão e nós havíamos iniciado o ministério OANSE na igreja, e o ministério OANSE requer que a igreja se disponha e os membros sejam os líderes das crianças. E a proposta é um líder para 4 crianças. Nós tínhamos aproximadamente 50 crianças. E eu lembro que Deus levantou muitos líderes. Mas ao tempo foi passando e teve uma certa vez que estava na igreja só eu e a irmã Sarita. Os líderes haviam nos abandonado. Era o sábado à tarde, trabalho com criança, 3 horas da tarde, e aí começa os passeios dos sábados. Pastor, não vou poder ir hoje. Começa as saídas,
E um contagia o outro, quando demora está só o pastor e a esposa. Mas nós lembramos que nós sentimos muito aquilo e nós oramos e não desistimos, irmãos. E foi perseverante e nós oramos dali e Deus, sabe o que Deus fez, irmãos? Quando nós menos percebemos, Deus enviou outros líderes. Chegou irmãos para nos ajudar. E Deus levantou muitas pessoas ali e o trabalho foi revigorado, foi reestruturado e nós podemos avançar ali. Então, irmãos, vejamos que o apóstolo Paulo está nos ensinando: servir com humildade, servir com lágrimas. Olha o que o texto diz agora aqui, versículo 19. Lágrimas e... Eu acho que aqui está a explicação porque não tem muitos servos. Porque muitas das vezes querem servir para ser visto. Muitos querem servir pensando que servir a Deus é apenas uma euforia, é só um passatempo. Não entende que servir a Deus, irmãos, muitas vezes é debaixo de muitas provações. Irmãos, nós passamos por provações diversas. Nos falta recursos, nos falta mão de obra. Vem a enfermidade, vem os estudos, vem a faculdade. E quando nós percebemos, meus irmãos, nós estamos cheios de outras tarefas e não nos falta tempo para servir a Deus. Como é que nós vamos conciliar, irmãos, tudo isto? Nós precisamos fazer escolhas. Nós precisamos eleger prioridades. E Deus olha para você e te ensina, lá em Mateus 6,33, um precioso versículo que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão que? Acrescentadas. Então a receita está aí, irmãos. Se você quer servir ao Senhor, eleja prioridades, coloca Deus em primeiro lugar, porque à medida que nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Talvez, jovem, você está preocupado em casar, arranjar a noiva segundo o coração de Deus. A receita é esta: busque a Deus. E eu lembro-me que quando foi para me casar, naquela fase de Jardim Celeste, o Júlio César testemunha disso, o pastor Sidney me deu um conselho que eu acolhi no meu coração. Nós éramos jovens, dedicados, seminaristas, solteiros, e aí ele disse assim para mim: da mesma forma que existem jovens dedicados, jovens homens dedicados na obra de Deus, existem jovens mulheres também dedicadas na obra de Deus. Então não se apresse, ele falou para mim. Deus está guardando para você a sua esposa. E eu guardei aquela palavra no meu coração, continuei servindo a Deus. E passou um tempo, eu fui pregar na Igreja Batista Monte das Oliveiras e eu conheci a irmã Sarita. Aí vamos fazer 14 anos ano que vem de casados, né? Mas não é porque estou na frente dela, mas é uma excelente esposa, uma excelente mãe. O que eu quero dizer com isto é que jovens, continue servindo a Deus aonde vocês estão servindo. Não se preocupe com as demais coisas, Deus vai acrescentar. Ele vai acrescentar a esposa, Ele vai acrescentar o estudo, Deus vai te honrar na hora certa. Não se apresse e não queime etapas. Esse é o meu conselho para vocês. Não façam como Sara.
Deus disse para Abraão: olha, nós vamos te dar um filho, o filho da promessa. Aí ela olhou para ela: mas eu sou estéril, peraí, eu vou buscar aqui uma ama, vou fazer ela deitar com Abraão, ela vai engravidar, pronto, já tem o filho da promessa. Nasceu Ismael. Foi que o Senhor disse: não, mas não é esse daí. Então o Senhor depois deu Isaque. A pressa de Sara, nós olhamos para o Oriente Médio hoje, é a consequência da escolha de Sara. Os árabes, descendência de Ismael. Os judeus, descendente de Isaque. Como é que eles vivem hoje? Em conflito, em guerra. Então não se apresse, não queime etapas. Deixa Deus dirigir, amém? Fecha parênteses, não ia nem falar isso, mas não está nem aqui. Fecha parênteses. Primeiro, meus irmãos, o Espírito Santo nos reveste de uma consciência de que somos o quê? Servos. Servir como? O texto diz: com humildade, lágrimas e por provações. Quer servir a Deus? Está aí o resultado. É assim. As igrejas que dizem assim, ó, pare de sofrer, é mentira. Vem para cá que os teus problemas vão acabar, é mentira. Tu está sendo chamado para servir a Deus, e servir a Deus requer renúncia. Primeiro, humildade, lágrimas e provações. 2, o Espírito Santo nos encoraja a ir. Talvez você tenha pensado em ser um missionário. E esse chamado, ele existe por meio do Espírito Santo no coração de cada um de nós. De um dia ser enviado para outro país como missionário. Mas muitas vezes você esbarra na falta de coragem. Sabe por quê? Porque você não quer evangelizar nem aqui no teu bairro. Como é que você quer ser enviado para outro país como missionário? Nos falta coragem, meus irmãos. Olha o texto 22. E agora, constrangido em meu espírito, o que está escrito aí, meus irmãos? Vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me espera. Irmão, se fosse eu estava tremendo de medo. Porque o apóstolo Paulo, ele sabia que ele ia ser preso. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, o que vocês acham? Ele sentiu medo ou não? O que vocês acham? Sentiu medo ou não? Ele disse que ia. O apóstolo Paulo é aquele homem corajoso que abriu várias igrejas em muitas cidades, fez 3 viagens missionárias. A expressão, ele é o cara. O que vocês acham? Teve medo ou não? Abra sua Bíblia para Atos capítulo 23 e versículo 11. O desenrolar dessa história. Versículo 11 diz assim: na noite seguinte, um anjo, é isso que está escrito aí? Não? Quem foi que apareceu aí? O Senhor mesmo, o Senhor Jesus. Na noite seguinte, o Senhor Jesus, não tem a palavra Jesus, tá? Mas é o Senhor Jesus. Pondo-se ao lado dele, disse: qual é a palavra agora, irmãos? Coragem, pois do modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faça agora onde? Em Roma, irmãos. Paulo é um homem comum como nós, sentiu medo, mas é necessário coragem, irmãos, para testemunhar. E o Espírito Santo coloca em nossos corações o zelo para ir pregar o Evangelho aos perdidos.
Ele nos encoraja a falarmos desse grande amor de Jesus por cada um dos seus pecadores. Irmãos, em quantas vezes nós somos despertados pelo Espírito Santo na escola, no trabalho? É como se o Espírito Santo desse aquela cutucada assim, ó. Vai, fala de Jesus para ele. Aí você está pensando, mas eu não tenho coragem. O Espírito diz, fala. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo está ali te incomodando para você abrir a boca de falar de Jesus para um parente seu, um amigo no trabalho, na faculdade. Fala! E você, quantas vezes negou? Sabe o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo quanto a isto? Que ele, o nosso Deus, quando nós somos infiéis, ele permanece o quê? Fiel. Por outro lado, aqueles que o negam, ele também nos negará. Por isso, irmãos, precisa de coragem. Você precisa de coragem, irmãos. O Espírito encorajou Pedro a ir pregar na casa de Cornélio, Atos 11:12. O Espírito encorajou a Barnabé e Saulo para começar o trabalho missionário, Atos 13:2. O Espírito nos encoraja a ir até os confins da terra e proclamar. A única coisa que nós precisamos fazer é obedecer. Sabe por quê, irmãos? Porque o que nos impede, é o que nós vamos para o terceiro ponto agora, que nos impede de falar de Jesus, é a autoridade. Nosso terceiro ponto diz que o Espírito Santo nos concede autoridade para falar de Jesus. Você tem essa autoridade? Não confunda autoridade com liberdade. Liberdade você tem. Nosso Estado é laico. Nós podemos falar de Jesus ainda. O cerco está se fechando, né? As leis estão mudando. Vai chegar um ponto que falar de Jesus vai ser crime. Então, enquanto você tem liberdade, você pode falar de Jesus. Agora, autoridade é outra história. Irmãos, a mensagem da palavra de Deus na vida de qualquer crente, ela é composta de duas ferramentas. Aprenda isso. Unção e conhecimento. Muitas vezes você tem conhecimento, você conhece as histórias bíblicas, você conhece os personagens, mas lhe falta unção. Muitas vezes você tem a unção, mas você não conhece muito bem, não maneja bem a palavra de Deus. E às vezes você tem medo de falar, de colocar José na cova dos leões, colocar Moisés na arca de Noé, trocar os personagens da história. Aí você, para não errar, você deixa de falar. Mas quando nós temos unção e conhecimento, irmãos, nós ganhamos autoridade. E a unção, meus irmãos, ela vem de uma vida de santidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Talvez alguns não sabem aqui. Eu sou do município de Lábrea, sul do Amazonas. Bem aí, de barco é 7 dias. E quando eu cheguei em Manaus com 19 anos, vim para estudar, né? Mas eu era aquele estudante que eu queria estudar, mas eu queria arranjar logo um trabalho. E aí eu peguei o jornal,
Fui olhar no classificado, encontrei lá vagas para vendedor de curso de inglês que estava chegando em Manaus. Isso eu estou falando do ano de 2002, mais ou menos. E aí eu fui lá, fiz o treinamento, como abordar o cliente, como apresentar o produto, né? Era um CD, a pessoa podia ouvir esse curso de inglês no Discman, não sei se algum que alcançou o Discman ainda, e poderia estudar inglês aonde quisesse, no trabalho, na academia. E aí nós fizemos todo o treinamento e tal, e como abordar o cliente, como vender e tal. Aí o responsável disse assim: agora vocês vão sair aqui na praça, aqui na Marcílio Dias, no centro, e vão abordar clientes agora. Eu, empolgado, vamos lá. E aí eu lembro que eu desci a Marcílio Dias assim, encontrei logo assim um senhor, assim, meia idade, para ele: boa tarde, tudo bom com o senhor? E pá, sabe... Comecei a conversar e ele me deu abertura e eu comecei a apresentar o produto, comecei a falar, me empolguei, papapá. Quando eu terminei de falar, ele olhou assim para mim e disse: você fala inglês? Irmãos, se tivesse um buraco para me enterrar, eu tinha me enterrado ali mesmo. Como é que eu vou vender um produto que eu não conheço? Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos falar de Jesus sem conhecê-lo. E é aqui que nos falta autoridade. É aqui que nos falta unção. Porque o apóstolo Paulo, no versículo 20 aqui do nosso texto, vejamos o que ele diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa. Paulo ensinava com autoridade. O versículo 27 diz assim: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele instrui a Timóteo dizendo assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. No inglês, esse versículo procura estuda. Estude a sua Bíblia, irmãos. Maneje bem a palavra. Investiga, busca conhecimento, porque quando você fizer isso, irmãos, buscando conhecimento e uma vida de santidade, você vai ter essa autoridade para falar de Jesus. É fazer com que as pessoas te ouçam, para que as tuas palavras não entrem por aqui e saiam por aqui. Sabe por quê? Porque hoje, irmãos, lamentavelmente, as nossas palavras não estão ganhando nem os nossos familiares. Parece-me que está mais fácil nós ganharmos um estranho do que nós ganharmos a nossa família. Sabe por quê? Porque a família conhece os nossos erros. E diante dos nossos erros, as nossas palavras se perdem. Não tem autoridade. E muitas vezes nós ouvimos testemunhos assim: eu ir para a igreja, fulano, Deus me livre. Eu ir para a igreja, ser como um fulano, estou longe. E caímos no descrédito. Totalmente. Por falta de autoridade. Precisamos, irmãos, de unção, uma vida de santidade e conhecimento. Essas duas ferramentas vai nos dar essa autoridade. Por isso o apóstolo Paulo diz: jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Que Paulo, ele era um pastor de todos os temas. Falava com liberdade, todos os assuntos. O Espírito Santo, irmãos, nos concede esta autoridade para proclamar. 4, o Espírito Santo nos conduz a uma vida de oração. Aí o negócio está estreitando, percebeu aí?
uma igreja missionária? Deu para captar aí? Primeiro, o Espírito Santo nos reveste de uma consciência de que nós somos o quê? Servos. 2, o Espírito Santo nos encoraja a ir. O evangelho não é para covarde não, irmãos. O evangelho não é para medroso. Tem que ter coragem. 3, o Espírito Santo nos concede uma autoridade para proclamar. 4, o Espírito Santo nos conduz a uma vida de oração. Irmãos, não existe sucesso, não existe progresso, não existe ser bem-sucedido, não existe as coisas darem certo se não houver uma vida de oração. Versículo 31, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, vigiai. É orai. Esse vigiai aqui, meus irmãos, está no imperativo, é uma ordem. É orai sem cessar, é um mandamento para a igreja. Se nós estamos interessados em sermos uma igreja missionária, precisamos adotar como ferramenta a oração. Eu não vou nem perguntar quantos dá no culto de oração, não vou nem perguntar. Mas eu posso ousar fazer uma segunda pergunta. Quanto tempo você gasta orando? É orando, não é rezando. Porque o que tem de crente rezando nos nossos dias não é brincadeira. Rezar são aquelas mesmas palavras que tu usa todo dia. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Ai, obrigado, Deus. Bom, dormiu. Já rezou. Porque todo dia é as mesmas palavras. Porque reza é vãs repetições. Oração não, irmãos. Oração é você, papai, senta aqui. E você abrir o seu coração para Deus. Oração, meus irmãos, é você colocar diante do Senhor os seus temores. Senhor, eu queria apresentar aqui as minhas ideias. O que o senhor acha? Buscar a aprovação do Senhor, direcionamento do Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós negligenciamos a ferramenta da oração, nós somos fortes candidatos ao fracasso. Quando Neemias recebeu as notícias de como estava Jerusalém, a Bíblia diz ali que ele foi orar. No momento em que ele orou, Deus deu todo o direcionamento para ele. Sabe quem era esse? Olha como é que Deus faz por meio da oração. Neemias era o copeiro, aquele que servia. E então ali o rei olhou assim e disse assim: parece-me que você está um pouco abatido, o que aconteceu? Olha a abertura que o rei deu. Então ele abriu o seu coração, ele já tinha orado mesmo, Deus estava usando o ímpio. E ele disse: Senhor, é porque os meus irmãos estão em Jerusalém desolados, os muros derrubados, aqui tem uma mata aqui que tem muita madeira, autoriza eu tirar aqui uma madeira para mim reconstruir os muros. E a Bíblia diz que não só a autorização que o rei deu, mas permitiu que muitos fossem ajudar nessa grande obra. São portas que se abrem quando nós oramos, irmãos. Alguém disse uma vez que o exército de Deus marcha de joelhos. Oração. O Espírito vai nos conduzir a orar. Paulo nos diz que como o Espírito nos ajuda a orar. Lá em Romanos 8, 26 e 27, o Espírito Santo nos ensina a orar como convém. Ele nos ajudará a saber pelo que orar. Ele vai orar através dos gemidos inexprimíveis.
Ele nos ajudará a orar segundo a vontade de Deus. Se desejamos ter a ajuda do Espírito Santo, devemos permanecer cheios do Espírito Santo. Em oração. Por último, meus irmãos, não tão importante como os demais, mas o Espírito Santo inclinará os nossos corações a contribuir. Versículo 35 de Atos 20. O apóstolo Paulo termina dizendo assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister, o que está escrito aí? Socorrer os e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é o que, irmãos? Dar do que receber. Irmão, nós precisamos aprender isso. Uma igreja missionária, ela precisa entender esta verdade. Irmãos, a igreja... Cadê o irmão que é... Não sei quem é o irmão que é o tesoureiro, mas escute só. A igreja, ela não foi instituída para juntar dinheiro. O dinheiro, irmãos, ele entra e deve ser usado na obra de Deus. Eu falei o irmão que é responsável pelas finanças, porque eu sei que ele tem todo o cuidado, dá para gastar, não dá, né? Toda aquela preocupação. São os nossos temores, porque se gastar tudo vai faltar para o mês seguinte. Lógico que tudo isso é feito debaixo de um planejamento de responsabilidade, de muito cuidado, de muita cautela. Mas eu lembro de uma igreja que ofertava como missionário valorzinho irrisório. E aí um dia a igreja decidiu cortar a oferta do missionário e escreveu a seguinte carta: por motivos de crise financeira, parará, vamos precisar suspender a oferta, porque o propósito da igreja era construir um banheiro. E a igreja era pequena, não dava para fazer as duas coisas. Cortou a oferta do missionário. Sabe quantos anos a igreja passou para fazer esse banheiro? Quase 10 anos. Quase 10 anos. Irmãos, nós precisamos de novas experiências com o Senhor, de darmos aquilo que tem no nosso bolso, sem medo, porque Deus vai honrar, Deus vai suprir. E eu tenho essas experiências, irmãos, desde jovem. Eu lembro-me que, quando eu estava no seminário, 3 mensalidades estavam atrasadas. E uma certa vez eu estava na Celestial, o pastor Edilene tinha me colocado como líder dos jovens, e aí nós fizemos a nossa programação. O jovem, naquela época, né, agora não sei mais, mas era R$10, era o lanche do sábado. Um x-salada e uma Coca-Cola. Agora não dá mais, né? Um x-salada agora é R$12, né? Mas eu estava com meus R$10 do lanche do sábado, depois do culto dos jovens. E aí entra uma senhora com um bebê no colo, depois do culto. Aí todo mundo fala: quem é o responsável aí, né? É o fulano, mas logo o pastor, né? Mas como eu era o responsável pelo jovem, apontaram logo para mim. Aí ela chegou lá e disse assim: meu amigo, é o seguinte, acabou meu gás e eu tô com esse bebê aqui, eu preciso comprar uma carga de gás. Aí eu pensei logo no meu x-salado. Mas, irmãos, sem demagogia, o Espírito Santo disse assim: dá, entrega. Era o que eu tinha. E aí, prontamente eu entreguei. Irmã, eu não tenho um dinheiro de uma carga de gás toda. Na época eu acho que o gás era R$33. Mas tome aqui, é o que eu tenho, já vai amenizar aí. Muito obrigado, foi embora.
E aí eu estava no trabalho lá, um ex-patrão meu me liga: Kennedy, o que tu vai fazer segunda-feira à noite? Eu disse assim: nada. Disse assim: vem aqui comigo. E aí prontamente, quando foi segunda-feira, terminou o trabalho, peguei o ônibus, fui bater lá na casa dele, não, lá na empresa dele. Irmãos, aí quando eu entrei no corredor, irmãos, assim, a sala dele era de vidro, eu vi aquele homem nervoso, assim. Eu falei: rapaz, o que foi que eu fiz no trabalho passado que ele vai descontar agora? E aí eu fiquei preocupado e já fui andando em direção a ele assim, irmãos, ele nervoso assim na mesa dele assim. E aí ele abriu a gaveta, aí ele puxou um cheque e entregou para mim. Quando eu olhei para o cheque, irmãos, era o valor das 3 mensalidades do seminário que estava atrasado. De que eu me lembrei? Da semente que eu plantei na vida daquela senhora. Muitas vezes, irmãos, nós temos medo de contribuir achando que vai nos faltar. E Deus, irmãos, nos honra de tal forma. E se eu fosse contar outras experiências aqui, vocês iam achar que era mentira. Mas são grandes coisas que Deus faz quando nós aprendemos a ter um coração com a liberalidade. Entregar para a obra de Deus. Eu vi aí os irmãos apresentando os 3 nomes aí, são 3 nomes maravilhosos, eu conheço os 3. O pastor Alvarez faz um trabalho extraordinário, irmãos, um homem sério, um homem de Deus. Já esteve lá na nossa casa, né, irmã Sarita? Já recebemos ele lá. O irmão Anderson está fazendo um trabalho em Belém, o irmão Sebastião. Irmãos, contribuir com missões é a igreja Brilho Celeste crescendo aonde ela não está. Vocês não vão estar em Boa Vista, mas vão estar contribuindo com a obra de Deus. Vocês não vão estar em Belém, mas vocês vão estar contribuindo com o crescimento do trabalho de Deus. Vocês não vão estar no Castanho, mas vocês vão estar contribuindo e a igreja vai estar crescendo. É o reino de Deus. Nós vamos para o mesmo céu. Fomos salvos pelo mesmo sangue, pelo mesmo Senhor, irmãos. O Senhor Jesus, Ele é o dono de todas as coisas. Se Ele quisesse, Ele supria as necessidades desses 3 amados irmãos, sem depender de vocês. Mas lembre-se de uma coisa, que o fato de vocês serem esses contribuintes é um privilégio que Deus está dando para cada um de vocês. Privilégio. Contribuir, irmãos, é um privilégio. Não é com pesar. Se você sentir pesar no seu coração, nem contribua. Mas com liberalidade. Porque bem-aventurado é aquele que entrega, que dá, do que receber. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe grande e poderosamente. E que esta igreja continue sendo, sim, uma igreja missionária para a glória de Deus. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo que ouvimos nesta noite. Obrigado pelos desafios que o Senhor traz aos nossos corações. E nós reconhecemos de que nós precisamos nos desprender de tantas coisas, desde servir com humildade, de termos o direcionamento do Teu Espírito Santo em conhecer, em nos preparar melhor para servir ao Senhor melhor. Do quanto, Senhor, nós precisamos desta autoridade, desta unção, que é uma vida de santidade, de andar contigo, de ser submisso à Tua vontade, de termos o nosso coração aberto para contribuir com missões, e de sermos aqueles que vamos nos levantar, uma nova geração de jovens desejosos de serem missionários, que vão se preparar, que vão se entregar, não vão ter medo, mas vão ser corajosos em servir a Deus aonde o Senhor os enviar. Por isso, Senhor, guarda-os, estes jovens,
no caminho de santidade, da pureza. Guarda, Senhor, para que sejam, Senhor, os seus corações abertos para servir ao Senhor com alegria, cuidando das coisas do Senhor, porque de certo o Senhor há de honrar cada um deles no tempo oportuno. Por isso, continue abençoando a tua igreja, Igreja Batista Brilho Celeste. Abençoe o pastor Júlio, toda a sua família, dá sabedoria ao teu servo, dá boas ideias, dá criatividade, dá discernimento, dá o teu entendimento para a tomada de decisões acertadas, para o avanço da obra de Deus. Ó Pai querido, são estas bênçãos que nós pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Júlio. Ok, meus irmãos, quero agradecer aqui ao pastor Kennedy, que Deus continue abençoando na sua infinita graça e misericórdia. Muito obrigado. Quem entendeu essa mensagem, diga assim, amém. Então peço que você ore para que Deus possa usar a sua vida, a sua família, o seu ministério para levar uma mensagem para aqueles que não têm Cristo como único e suficiente Salvador, seja nesse bairro, seja em outros lugares, mas que Deus possa usar você para fazer a obra do Senhor. Então, que Deus possa abençoar. Irmãos, nós temos aqui alguns avisos, que são os avisos das atividades da semana. Quarta-feira nós temos culto de doutrina e oração a partir das 19 horas. Estamos estudando aí o livro de 1 João, já estamos no capítulo de número 5. Aos sábados nós temos o Cobrinho Jesus Me Ama a partir das 16 horas. Domingo nós temos a melhor escola do mundo, Escola Bíblica Dominical, que se inicia às 8 horas, 19 horas, culto de louvor e adoração. Domingo também nós temos momento de jejum e oração das 7h20 às 7h50. E aqui nós temos aqui a programação do final do ano. Dia 24 nós teremos EBD e não teremos culto à noite, onde os irmãos estão liberados para passar o Natal com a sua família. E dia 25 nós vamos ter um culto de ações de graças. Se você achar que Deus abençoou a sua vida, a sua família, venha participar desse culto, dia 25, tá? Se você não achar que Deus não abençoou, fique em casa, mas não venha para a igreja. Só se você achar, tiver certeza que Deus abençoou, você está convidado. Dia 31, nós não teremos escola bíblica dominical. Vamos ter somente culto à noite, onde se iniciará às 22 horas. Ok? Então, esses são os avisos. Depois a irmã Eliane gostaria de falar com a igreja sobre a programação do final de ano. Então, eu gostaria de agradecer a todos os visitantes, todos os irmãos. Vamos nos colocar em pé. E eu vou passar a palavra para o diácono Ivon, dirigente dessa noite, que vai fazer o encerramento do culto dessa noite. Vou pedir para o pastor Kennedy e a sua família que possa dirigir a porta para assim receber a saudação dos nossos irmãos finais. Então vamos fazer uma oração final. E após a oração, a gente vai cantar o cântico Eis-me aqui para encerrarmos, tá bom? Oremos ao Senhor. Pai Celestial, Pai bendito, Pai eterno, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por este culto maravilhoso que foi feito para o Senhor, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos falado através de Tua palavra, Senhor Deus, colocado em nossos corações, Senhor Deus, a Tua palavra, para que nós possamos colocar em prática na nossa vida, Senhor. Possamos, Senhor Deus, pedir do Senhor coragem, através do Teu Santo Espírito,
para pregar o evangelho da salvação para todas as pessoas que precisam de Cristo, Senhor Deus. Aquelas pessoas próximas de nós, que nós possamos ter esse contato e nos dispor, Senhor Deus, a falar. E para isso precisamos orar ao Senhor, Pai, como foi ensinado aqui em Tua palavra nesta noite. Nós possamos pedir do Senhor discernimento, sabedoria e entendimento da Tua palavra. E nós possamos lê-la também todos os dias, adquirindo esse conhecimento espiritual. Oh Deus, muito obrigado por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito por nós nesta noite. Agora, Deus, nos leve também em paz aos nossos lares, nos dê também uma ótima noite de descanso a todos nós e também uma ótima semana. Em nome santo de Jesus, Senhor, que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos cantar agora o cântico, né? Eis-me aqui. Tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e o qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e o qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Amém, Jesus. Estamos encerrados. Obrigado a todos pela presença. Amém.